Então, eu tenho algumas estratégias para contribuir para o controle dessa sonorização e o controle desses decibéis, né? Dos decibéis que vão envolver esse funcionário na atuação deles. Então, cuidados a serem observados na fase de planejamento. Uso de materiais acústicos isolantes para tetos e paredes. Tá bom, Carol, mas eu não estou levantando essa cozinha do zero, a estrutura já está pronta. Tranquilo, você tem outros meios. Uso de equipamentos silenciosos e carros que se movam sobre rodízios de borracha. Então, se você vai servir alguma refeição, tem carrinhos ali com rodinhas mais quietinhas, que não fazem tanto barulho. Uso de equipamentos silenciosos, dependendo ali. Eu tenho um liquidificador que é turbo, um industrial que é superior, é assim, R$100 mais caro, mas ele dá menos efeito sonoro e eu tenho condições. Então vai no que é R$100 mais caros e se você tem condições de investir, faça o investimento. Paredes paralelas não devem ficar a mais de 17 metros de distância uma da outra. Paralelas, uma ao lado da outra. Equipamentos não devem ser instalados nos cantos ou junto às paredes para evitar reflexão do som. Então, aqui são meios para você minimizar, ou melhor, evitar o eco dentro dessa cozinha. São alguns passinhos aí, tá bom? Depois disso, a gente começa na cor. Como assim cor? Eu preciso de uma cor. Se vocês vão lá decorar a casa de vocês, vocês vão escolher a cor da sala, a cor do piso, a cor da parede, a cor do móvel. A cozinha é a mesma coisa, vocês precisam de uma cor. Primeiro item a ser considerado: conforto visual. Você precisa do conforto visual para tudo, para a execução das suas atividades. Você viu lá atrás que a iluminação conta com isso. E agora a cor ela vai contribuir também, ela fecha esse conjunto. A cor ela vai se dar pela escolha do índice de reflexão. O que significa isso? O índice de reflexão é a quantidade de luz que volta ao meio ambiente após incidir em uma superfície. Então é como se fosse uma reflexão, ele bate e volta, bate e volta. E as cores com maior índice de reflexão são as mais indicadas, a fim de tornar o ambiente mais claro. Então, quanto maior o índice de reflexão, mais ela volta e mais ela ilumina. Então, vamos supor, eu tenho lá uma parede. Essa parede ela vai ter um índice de reflexão. Quando vocês pegam, por exemplo, uma cor vermelha e colocam diante de algum espaço, esse vermelho ele não bate e reflete seja na superfície e numa estrutura à frente dele, ele vai ter lá um vermelhinho, tá bom? Isso seria mais ou menos o índice de reflexão. E tem uma distribuição dessas cores e desses índices de reflexão por ambiente. Então, recomenda-se que no teto e no alto das paredes o índice de reflexão seja 80%. Paredes abaixo da altura dos olhos, de 50% a 75%. E pisos, de 15% a 30%. E índice de reflexão das cores, aqui vocês têm uma tabelinha que o livro traz pela ordem do maior para o menor. Aqui eu acho que fica mais fácil de vocês verem. Se vocês entram num cômodo todo branco, o índice de reflexão da cor branca é de 80%. Eita, o que eu fiz aqui? O índice de reflexão da cor branca é de 80% a 85%. Se ele é de 80% a 85%, eu tenho uma reflexão maior, certo? Então, quando vocês entram em uma sala branca, vocês não têm aquela sensação, nossa, que fosforescente, que luminoso, que claro. É isso que acontece. E ali vai. Agora vamos pegar lá para baixo. Se você entra num local preto, é tudo muito escuro, porque o índice de reflexão é menor. Então, será que é interessante dentro do One eu ter uma cor toda escura porque suja menos? Que é o que dizem, né? Mal sabem quem não tem nada escuro em casa. Escuro é pior do que claro. Detesto. E aí você pega lá a sua cozinha e coloca tudo preto.
é péssimo. Você não vai dar conforto visual, você tem um índice de reflexão muito baixo, que você não vai contribuir para a operação do seu ONE. Então, isso não se aplica. Recomenda-se cores claras. Na legislação, na CVS 5, não necessariamente fala que você precisa ter branco. Recomenda-se cores claras, justamente por esse conforto visual, ok? Localização. Onde que vai se localizar essa UAN? Recomenda-se, ok? É o mais indicado, andar térreo numa geometria retangular. Por que andar térreo? Pensa lá que você vai subir, seu restaurante está lá no quarto andar. Aí você vai ter que ir fazer as compras. No que você faz as compras, você tem que entrar com as compras, passar pelo elevador, subir até o quarto andar, leva tudo, traz tudo, tem que fazer retirada de lixo, sobe funcionário, desce funcionário. Acaba sendo muito mais difícil. Fornecedor vai chegar, vai ter que subir. Mas eu não tô no quarto andar, eu tô ali, eu tenho térreo e tenho o primeiro andar, então eu não tenho elevador. Maravilha, o fornecedor vai chegar, ele vai ter que subir escada, ou o estoquista vai ter que descer e pega produto e guarda. A retirada de lixo vai ser mais difícil, a supervisão dos trabalhos vai ser um pouco mais difícil. Então, o andar térreo ele é mais prático. Para tudo isso, eu vou ter uma área de recepção legal, eu não vou ter o desgaste do meu funcionário ou do fornecedor em levar para o meu estoque lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e andares acima, beleza? Então, é tudo mais prático. Como que deve ser o comprimento? O comprimento desse espaço, dessa UAN, não deve exceder de 1,5 a 2 vezes a largura. Melhor disposição de equipamentos, evita caminhadas desnecessárias, conflitos de circulação e facilita a supervisão de trabalho. Pensa ali que eu tenho uma cozinha que sirva 100 refeições, mas ela tem 60 metros quadrados. É uma cozinha meio grande para 100 refeições. Será que até eu chegar de um equipamento de um lado para o outro, eu não estou perdendo tempo? Eu não falei que a gente tem uma otimização de tempo? É extremamente necessário. Então, nesse caso, a gente evita caminhadas desnecessárias, cansando menos o nosso funcionário. Porque ele trabalha com a gente, ele faz tudo com carinho, né? Espera-se isso. Depois ele vai, volta para casa, tá cansado, no dia seguinte volta, não descansou o suficiente porque é um serviço maçante. Então, se a gente tem um espaço adequado ao número de refeições que a gente vai servir, a gente consegue fazer toda a adequação, tanto de equipamento, quanto de cardápio, quanto o sistema operacional, né? É bem mais fácil. Restrição do trânsito de pessoas não essenciais à produção. Gente, isso daí é muito importante. É muito importante que não haja a permissão de pessoas não autorizadas. Mas tem a permissão para visita. Sim, e a gente não tem só a permissão como a obrigação, desde que a visita aceite a usar os EPIs necessários para adentrar esse local. Maravilha. Mas, será que eu preciso vamos pensar no motoboy. Eu preciso do motoboy lá na cozinha? Ele é essencial à minha produção? Não, ele é essencial à minha distribuição. Então, ele não precisa estar lá dentro. Então, eu tenho que restringir ao máximo. Pessoa que não trabalha e só dá pitaco, não é para estar ali, tá bom? E garantia de acessibilidade à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. A legislação, ela determina que tenha acesso a cadeirantes, por exemplo. Então, você tem que ter um espaço nessa porta capaz de passar uma cadeira de rodas, além do que de você ter aqueles apoios em banheiro, onde a pessoa ela tem uma baixa acessibilidade, uma baixa mobilidade, que ela pode se apoiar sem ter risco de cair, ok?
risco ela vai ter, né? A gente só não vai dar chance pro azar, a gente vai estar aí pautado na lei. E daqui em diante tem algumas coisinhas que são muito semelhantes. Pisos, teto, paredes, portas e janelas, eles vão ter uma característica muito similar, que precisa ser material resistente, liso, impermeável, lavável e antiderrapante. Por que precisa ser lavável? Porque nós temos que lavar tudo na cozinha, temos que higienizar tudo. Material resistente, para que tenha durabilidade, beleza? Impermeável, para que ele tenha durabilidade também. No caso, o teto, a parede, porta e janela não precisa ser antiderrapante, apenas o piso. Por quê? Para que meu funcionário não escorregue e tenha um acidente ali de trabalho. Precisa ser íntegro, sem trincas, vazamentos e infiltrações. Por quê? Porque se tem trinca, se tem vazamento, se tem infiltração, eu tenho proliferação microbiológica. E eu quero o quê? Afastar a proliferação microbiológica e também eu quero afastar pragas e vetores. Então, a gente tem que ter tudo bonitinho. Fáceis de limpar e desinfetar, desnível em direção aos ralos. Imagina lá seu funcionário lavando a cozinha e o desnível é ao lado contrário. Vai ficar uma vida puxando água com o rodo, né? Então não é o que ninguém quer. A gente não quer na nossa casa, a gente não quer na nossa cozinha também. Os ralos devem ser sifonados, ou seja, tem aquele sifão que faz uma curva. Esse sifão, ele impede que pragas e vetores subam por ali e passem pelos ralos. E também devem ser dotados de dispositivos que permitam fechamento. Você tem aquele ganchinho lá que você roda, fechando esse ralo, para que se acaso algum bichinho indesejável passe, você barra ali na segunda barreira, tá bom? Tetos, liso, impermeável e não inflamável, não inflamável. Você trabalha dentro da cozinha com rede de gás, com abastecimento de gás, tem panela, tem fogo, tem tudo perigoso ali. O teto, ele deve ser não inflamável. Não sei se vocês lembram daquela boate de Santa Maria, aonde o teto não era desse tipo, ele era inflamável, ocorreu um acidente, pegou fogo e muita gente infelizmente faleceu. Então, cozinha, o teto deve ser não inflamável. Livre de goteiras, vazamentos, umidade, trincas, rachaduras, bolores, infiltrações e descascamentos. Mesma coisa, tudo para evitar proliferação microbiológica e a entrada de pragas e vetores, tá bom? Fácil limpeza, vedado o uso de madeira. Madeira não pode, porque ela tem uma atração microbiológica muito grande e ela também é inflamável. Trabalhamos numa cozinha que tem gás e fogo. A NR24 propõe que a altura do piso ao teto seja de no mínimo 3 metros. Tranquilinho? Paredes, acabamento liso, resistente, impermeável e não inflamável, livre de vazamentos, umidades, trincas, rachaduras, bolores, infiltrações e descascamentos. Fácil limpeza, tudo tem que ser de fácil limpeza e lavável, pois a sua cozinha será lavada diariamente. Portas e janelas, elas devem ser ajustadas aos batentes. Se vocês olharem uma porta agora, aí na casa de vocês, tem o batente e tem frestas. O ideal é que não tenha frestas na cozinha, acredito que vocês também não terão. Esse batente, ele vai ser encostadinho à parede, impedindo algum espacinho, algum buraquinho, impedindo que esses insetos entrem. Por exemplo, baratinhas. Baratinhas gostam de morar entre os batentes e as paredes.